do Megatron fazendo parceria com o Unicron, aparição do Primus, introdução dos Predacons, crossover com G.I. Joe. Nesse vídeo vamos comentar 10 teorias sobre o que pode acontecer com a franquia Transformers nos cinemas, e a 10ª, é sério, vai explodir a sua cabeça. Então, ó, vamos nessa! Às vezes, os covardes são os que sobrevivem. Ainda não acabou. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, fica claro o aviso de spoilers. Esse é um vídeo para você que já viu o novo filme ou que já sabe de toda a história, beleza? Retorno do Unicron. O Unicron foi um vilão mais de plano de fundo aqui em Rise of the Beasts, mas é claro que ele vai voltar no futuro. No final, vimos o Optimus Prime mandando ele de volta para sua prisão, a galáxia onde ele está preso e já consumiu todos os planetas possíveis. Mas como o Prime falou no final do filme, o Unicron foi derrotado, mas ainda está vivo. Ou seja, ele perdeu a batalha, mas ainda não perdeu a guerra. O Unicron é um vilão enorme nível Galactus de tamanho e também nível Galactus e Thanos de importância. Então dá pra trabalhar o Unicron aos poucos aqui nos cinemas. Por exemplo, já dá um gostinho dele aqui nesse filme, já no próximo dá mais um gostinho dele, do seu potencial, e no terceiro filme, ou até mesmo no quarto, se for um mega filme dividido em duas partes, dá pra trabalhar o Unicron como vilão principal. Afinal, ele merece e tem história pra contar. O Unicron é um vilão tão poderoso, mas tão poderoso, que a única maneira de derrotá-lo é usando a Matriz da Liderança, que já apareceu nos filmes do Michael Bay, especialmente no segundo e no terceiro filme. Então eles podem já no próximo filme, no Transformers 2 dessa nova leva, já introduzir a Matriz da Liderança, já pincelar a importância dela e a relação dela com o Unicron, para aí sim desenvolver com mais detalhes em um terceiro filme, agora de fato com o Unicron como vilão principal. E se essa for a ideia de trazer aqui pro live action de volta a Matriz da Liderança e explorar ainda mais do Unicron, o irmão gêmeo dele, o criador da Matriz da Liderança, tem que aparecer aqui nos cinemas. A aparição do Primus. Pra quem não sabe, Primus é o deus criador dos Transformers e também o irmão gêmeo do Unicron. Enquanto o Unicron é do mal, o Primus é do bem, para ficar mais fácil de entender, com o Primus atuando como protetor do universo. Eventualmente aqui na história, o Primus acabou usando seus poderes para virar o planeta Cybertron, onde a partir daí passou a criar os Transformers para proteger o universo. Aí vieram os Autobots, os Decepticons e teve tudo aquilo que já sabemos. O Primus foi até citado pelo Scourge nesse novo filme, naquela luta entre o Scourge e o Optimus Prime ali no museu, sabe? O Scourge comenta que Primus teria vergonha do Optimus Prime, e o próprio Steve Caple Jr. contou que esse foi um easter egg para o futuro da franquia, onde ele pretende explorar ainda mais a mitologia e também da onde vieram os Transformers. Então, se essa for a ideia, o Primus pode e deve sim aparecer aqui em live action, até quem sabe um flashback mostrando como The One criou o Unicron e depois criou o Primus, ou até quem sabe mostrando os Autobots conseguindo voltar para Cybertron e encontrando o próprio Primus. Cara, sendo bem sincero, seria algo bem legal. Noah sendo um G.I. Joe? Bom, no final do filme vimos o Noah usando o Exosuit, que é na verdade o Mirage. Aparentemente ele não tem mais o Exosuit, porque na cena pós-créditos vimos ele recriando o Mirage, provavelmente usando a sua armadura combinada com peças de carros antigos. Só que no final do filme, na cena final mesmo, vimos o Noah sendo recrutado pelo G.I. Joe e também pedindo para ele chamar os seus amigos Transformers. Provavelmente o Noah vai aceitar e talvez ele como G.I. Joe ganhe um novo traje, um tão bom quanto ou se não até melhor do que o Exosuit. E falando nisso, tudo isso nos leva diretamente ao crossover com G.I. Joe. Embora o Steve Caple Jr. queira explorar ainda mais a mitologia de Transformers, pelo menos antes ou enquanto isso acontece, teremos o crossover com a franquia G.I. Joe, que já aconteceu nos quadrinhos e agora vai para o live action. E se for para o live action, é obrigação ter pelo menos o The Rock ou o Channing Tatum, que já fizeram filmes do G.I. Joe no passado. Os G.I. Joe são uma organização militar secreta que protege o mundo de terroristas, principalmente da organização Cobra, sendo basicamente uma história de bem contra o mal, e sabendo disso, dá pra encaixar até que tranquilamente os Transformers aqui no meio.
Tem uma cena deletada onde veremos que o Optimus Prime esteve caçando os Decepticons aqui na Terra antes dos eventos desse novo filme. Eu comento mais sobre isso no vídeo de detalhes, se você ainda não viu, depois confere o link aqui na descrição. Essa cena, beleza, foi deletada, mas era importante para uma coisa: já tem Decepticons aqui na Terra no presente do novo Transformers. Então, sabendo disso, vai que, por exemplo, os Decepticons aqui presentes não se aliaram com o Cobra para dominarem o mundo. E sabendo disso, os G.I. Joe formaram uma aliança com os Autobots para derrotá-los. Seria uma história bem simples, bem genérica, mas se for bem feita, bem trabalhada e bem contada, até seria um filme bem legal e bem divertido. E se isso realmente acontecer, se os Decepticons realmente voltarem no próximo filme, o líder deles também precisa voltar. Retorno do Megatron. O Megatron foi o vilão principal de um filme de Transformers, o primeiro, aparecendo nos outros 4 do Michael Bay, mas mais como um coadjuvante. Só que sabendo que os Decepticons se aliaram com o Cobra para dominarem o mundo, o Megatron precisa liderá-los. E espero que esse crossover seja apenas para um filme. Um filme tá de bom tamanho e tal, sem muita confusão, né? Mas aí, por exemplo, tem esse crossover. Os Decepticons, o Megatron se unem com o Cobra. No final, claro, eles são derrotados, mas o Megatron não é morto. Pode ter até um gancho parecido com o segundo filme de Transformers lá do Michael Bay. O Megatron aparece, acaba sendo derrotado, fica bem machucado, mas ainda fica vivo e diz que vai voltar. E se ele voltar, seria interessante se ele voltasse com reforços, e um mega reforço até equivalente a um deus. Parceria do Megatron com o Unicron. A gente sabe que o Megatron, de bobo, não tem nada. Então vai que essa aliança dele com o Cobra, dos Decepticons com o Cobra, não seja para apenas dominar o mundo, mas também como, por exemplo, para pegar algum dispositivo ou algo parecido. Podem inventar e vamos nessa, mas alguma coisa para conseguir trazer o Unicron para a Terra, ou pelo menos tirá-lo da sua prisão. Porque pensa comigo, o Unicron foi pincelado nesse primeiro filme. Aí no próximo, o Megatron aparece, tem destaque, mas não é morto. Aí no terceiro, eles não trazem uma parceria do Megatron e seus Decepticons com o Unicron. Agora sim, trazendo um mega filmaço, uma mega história, e seria uma história tão grande, mas tão grande, que seria dividida em 2 partes em 2 filmes, tipo Guerra Infinita e Ultimato. Ou, por exemplo, mesmo se o Megatron morrer no segundo filme, vai que o Unicron não vê um potencial muito grande nele e não o traz de volta à vida. Agora de nome Galvatron, assim como nas animações antigas, com o Galvatron sendo muito mais poderoso do que o Megatron antigo, trazendo uma ameaça ainda maior para o Prime, para o Primal e também para os demais. Pô, seria algo bem legal. É bem legal, assim como o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo, se você está curtindo essas teorias, dessa força que me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Aparição dos Predacons. Caso eles não queiram trazer de volta os Decepticons aqui em live action, eles podem ter, quem sabe, introduzir os Predacons, né? Aí substitui os Decepticons pelos Predacons e tem toda aquela história que eu mencionei anteriormente. E com isso, até trazendo a versão Predacon lá do Megatron, que apareceu no desenho do Beast Wars. Em Rise of the Beast, conhecemos os Maximus, que são descendentes dos Autobots, e já que eles foram introduzidos, eles também poderiam introduzir no futuro os Predacons, que são descendentes dos Decepticons e que tiveram um bom destaque lá em Beast Wars, como eu mencionei anteriormente. E detalhe, já existem Predacons nesse novo universo de Rise of the Beasts. Dá pra ver no braço do Scourge que ele já matou alguns Predacons no passado. Então se eles quiserem seguir um novo caminho, um caminho que a franquia do Michael Bay não explorou muito, tá aí uma boa maneira. Os Maximals ficarão de lado? Outro detalhe bem interessante que muitos não perceberam é que no final de Rise of the Beast, enquanto vimos Autobots no Stratosphere voltando para os Estados Unidos, vimos que os Maximals continuaram escondidos na floresta de Machu Picchu, no Peru. Ou seja, os Maximals não devem voltar por enquanto, não pelo menos já no próximo filme. Meu palpite é aquilo que eu mencionei anteriormente, eles vão trabalhar o Unicron e tal aos poucos e torná-lo o vilão principal de um mega filme, talvez até um filme dividido em 2 partes, com os Autobots precisando de toda a ajuda possível para derrotá-los e pedindo a ajuda dos Maximals. Mas já no próximo filme, no crossover com G.I. Joe, eu acho meio difícil eles aparecerem. Ou se aparecerem, não terão o mesmo destaque que tiveram aqui nesse novo. Aparição de mais Autobots. Com os Maximals de lado, os Autobots vão precisar de mais ajuda, nem que seja para derrotar os Decepticons e o Cobra, porque eles só ganharam do Scourge e do Unicron no final porque tiveram a ajuda dos Maximals.
Por enquanto, só temos 5 Autobots aqui no live action. Temos o Optimus Prime, o Mirage, o Bumblebee, a Arcee e o Wheeljack. O Stratosphere não conta porque ele só tá ali para levar os Autobots de um canto para outro e não entra em batalha. Então, sabendo disso, os Autobots precisarão de mais ajuda para enfrentar as próximas ameaças. Então, acredito que no próximo e nos próximos filmes conheceremos mais Autobots. Por exemplo, vai de cada filme aumentando o número ainda mais, como foi nos filmes do Michael Bay. Aí nesse bolo, eles podem trazer de volta, por exemplo, o Jazz, que morreu daquela maneira no primeiro filme, merece uma segunda chance. O Ironhide, que morreu daquela maneira bem pesada no terceiro filme, que confesso que não superei até hoje. O Ratchet, por exemplo, para ajudar a galera a recuperar dos machucados. E assim vai, cara. Eu acho que isso nem é teoria, é mais um fato. Com certeza, conheceremos mais Autobots nos próximos filmes de Transformers. E explorar a relação do Optimus Prime com o Megatron. Outra coisa que nem é teoria e sim um fato é que isso vai acontecer, mas não no live action e sim na animação, chamado Transformers One. No ano que vem, em setembro de 2024, vai lançar um filme animado de Transformers nos cinemas, desenvolvendo a relação do Optimus Prime com o Megatron, mostrando eles jovens e como foram de amigos para arqui-inimigos. O filme, por enquanto, é uma animação mais isolada e tal, sem conexão com os filmes, mas teorizando aqui, e se esse filme não for um prequel daquela batalha de Cybertron que vimos em Bumblebee e um prequel de Despertar das Feras, já preparando o terreno para o retorno do Megatron aqui em live action. Faria sentido e até seria uma jogada inteligente para promover esse novo filme. Aí, por exemplo, eles vão lá, contam a história da animação e tal, como se fosse algo isolado, aí no final, no pós-créditos, já conecta com live action, dando um gancho para Transformers 2 dessa nova leva. Por enquanto, não temos a confirmação disso, é mais uma teoria minha, afinal, esse é um vídeo de teorias, mas talvez nem aconteça, porque, por exemplo, nesse novo filme em inglês, o Optimus Prime será dublado pelo Chris Hemsworth e não pelo Peter Cullen, que é o dublador original e clássico do Optimus Prime. Aqui no Brasil também não será dublado pelo Guilherme Briggs, se for seguir esse mesmo caminho, e sim por um novo dublador, por um novo ator. Talvez o dublador do Chris Hemsworth aqui no Brasil. Mas se essa conexão acontecesse, seria algo bem legal, bem interessante e é uma possibilidade. Falando em possibilidades, nessa semana estreia The Flash nos cinemas, que vai trabalhar muito as possibilidades do multiverso. Eu já vi o filme e nessa quinta-feira vai ter um vídeo com spoilers aqui no canal, comentando sobre tudo, inclusive sobre o final, que é bem maluco e bem bagunçado. Então, se você é novo, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não poder perder. Falando em vídeo, aqui nesse vídeo você confere todos os detalhes e easter eggs do novo Transformers, e aqui nesse vídeo eu te conto mais detalhes sobre a história em si. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Ai, é sempre bom falar de Transformers, né, cara? Meu Deus, eu adoro.